Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou abordar o tema segurança no SQL Server. Nós vamos conhecer as rules e como dar permissão aos logons e usuários dentro do seu ambiente de SQL Server. A gente tem sempre que zelar pela integridade e segurança do ambiente onde a gente trabalha. E quando a gente fala de banco de dados, isso é elevado a um nível ainda maior. E cabe ao DBA conhecer todas as possibilidades de permissão dentro do SQL Server para refinar o máximo possível do que é concedido de permissão para os usuários dentro do ambiente de banco de dados SQL Server. Isso vai garantir que ninguém tenha acesso indevido no banco de dados. Analista de sistema, gestor de TI, desenvolvedor, profissionais que trabalham com BI e até mesmo o cara de infra da empresa. Já vi casos onde muita gente tem acesso ao banco de dados. Já tive uma experiência onde me deparei com um ambiente que havia mais de 20 logons com a permissão sysadmin naquele ambiente, ou seja, sem necessidade nenhuma. Um pouquinho de conhecimento e sabedoria na hora de fazer a configuração já é suficiente para você garantir aí a segurança do ambiente em que você está atuando. Sabe aquela história em que todo mundo precisa ter acesso ao banco para fazer alguma atividade, mas quando algo sai errado, acontece algum problema ali, não foi ninguém? A culpa sobra para quem? Para quem? Para o DBA. Para evitar isso, nós temos que nos cercar de todas as informações possíveis. Você deve procurar saber o máximo de detalhe possível de que tipo de permissão determinado usuário precisa, para que então a gente possa criar a permissão necessária com o maior refinamento possível, evitando assim que aquele usuário tenha um acesso superior ao que ele precisa, dando brecha aí para fazer alguma coisa errada ali no ambiente. Não que isso seja algo proposital, às vezes sem querer a pessoa acaba fazendo alguma coisa ali que ela não deveria, então a gente refinando essa permissão, a gente consegue evitar que esse tipo de coisa aconteça no ambiente. No SQL Server existem dois grupos de roles, as que a gente chama de Server Roles, que são 9 ao total e ficam vinculadas ao logon do SQL Server, e as Database Roles, que são a nível de banco de dados e são 10 ao total, e elas são relacionadas, são vinculadas aos usuários dentro do banco de dados. Essas roles, elas funcionam muito parecido com os grupos de Windows. Cada grupo tem ali determinadas permissões no ambiente de Windows e aí todo usuário que faz parte desse grupo, ele acaba assumindo essas permissões. As rules são as mesmas coisas. Você tem logons dentro do SQL Server que fazem parte de algumas rules. E aí ele vai assumir essa permissão de acordo com a rule que ele está pertencendo, ou seja, aquele grupo ali de permissões que fazem parte da rule. Bora lá então aprender na prática sobre as rules no SQL Server. Como já foi dito, existem duas, a de servidor e a de banco de dados. Vamos começar analisando as de servidor, a nível de servidor, nível de instância. Estou conectado aqui no meu SQL Server 2017 e isso vai ser igual para qualquer versão do SQL que você tiver. Então eu venho aqui em segurança, dentro da minha instância, venho em segurança, e aí a pastinha aqui funções de servidor, ou em inglês Server Rules. Vou expandir e aqui eu tenho acesso a todas as rules a nível de servidor que vem por padrão dentro do SQL Server. Você pode visualizá-las por aqui através da interface, através desse menu, ou você pode utilizar uma proc interna do SQL Server para consultar essas rules e além. Você consegue também ver que tipo de permissão, quais são as permissões que cada uma dessas rules atribui ao logon que fizer parte dessa rule. Como que a gente faz isso? Eu vou trazer aqui alguns exemplos que vai ficar bem fácil de compreender. Então a gente utiliza essa proc interna SP SRV, que é de servidor, né, uma abreviação de servidor, rule permission. E aí na frente a gente passa o nome da rule que a gente está vendo e aí ele vai nos retornar o que aquela rule dá de permissão para o nosso logon. Existem todas essas, então a gente pode começar aqui pela book admin, depois vai passar pela DB Creator, Disk Admin, Process Admin, Security Admin, Server Admin,
setup admin e a sysadmin, que é a mais poderosa de todas. A gente vai chegar lá, vocês vão entender o porquê disso. Então, executando aqui essa proc, a gente pode ver, ele vai retornar para nós tudo que essa rule dá de permissão para o logon. Então, se eu vincular um logon ao book admin, ele vai ter permissão para executar operações de book insert dentro da minha instância do SQL Server. E assim por diante. Para cada uma aqui que a gente executar, ele vai retornar as permissões que são concedidas através dessa rule. E uma informação importante é que todo membro de uma rule pode adicionar outros membros a essa mesma rule. Então, por exemplo, se eu estou no book admin, eu posso adicionar outros no book admin. Se eu estou no DB Creator, eu posso adicionar outros a DB Creator. Cada uma delas aqui vai ter um conjunto de permissões específicos para cada tipo de atividade. Então nós já vimos o book admin, vamos ver o DB Creator, o que ele permite. Olha, ele permite fazer alter database, create database, drop database, ou seja, se eu preciso dar permissão para um logon no SQL Server apenas para criar bancos de dados, qual é a rule que eu posso utilizar para dar essa permissão para aquele logon, porém que ele não possa fazer outras determinadas ações, por exemplo, não possa executar um comando de backup, executar alguma alteração a nível de instância e assim por diante. Eu posso utilizar o DB Creator. Ele vai dar permissão aqui também para renomear database, para fazer restore de bancos de dados e assim por diante. Vamos para o disk admin, a terceira rule a nível de servidor, nível de instância. Disk admin, ele permite a execução aqui de alguns comandos que vão estar relacionados ao device que a gente utiliza para geração de backups, para você criar devices para gerações de backup. Geralmente é difícil você ver a utilização dessa rule disk admin no ambiente oficial. Geralmente a gente utiliza algumas outras combinações aqui que vai permitir ali a permissão necessária para poder executar esse tipo de ação. Então existe, muito provavelmente no passado ela foi criada por alguma determinada necessidade, mas hoje em dia dificilmente ela é utilizada. A próxima, Process Admin, é para você poder fazer um kill na instância, para você gerenciar a nível de processos, né? Então o próprio nome diz, Process Admin. Quando você tem um processo que está travado, que está gerando lock e você precisa dar permissão para que um logon tenha permissão, tenha possibilidade de gerenciar isso, de derrubar um processo que está travado, de executar alguns comandos para verificar informações a nível de processos dentro da instância. O próximo é o Security Admin, que vai te permitir fazer a criação e dar permissão para logons dentro do SQL Server. Então você consegue, através dessa rule, você consegue gerenciar toda a parte de login e criação de acessos da sua instância, sem que esse logon, que faz parte do Security Admin, tenha permissão a nível administrativo para fazer outras coisas na instância, é exclusivamente para tratar dessa parte de logins. E aí você pode ver aqui que tem 16 tipos de permissão que você pode executar estando dentro da Rule Security Admin, né? Essas procs aqui que você pode utilizar e tudo que envolve esse contexto aí de segurança, né? Dentro da sua instância do SQL Server. A próxima rule é a Server Admin. Essa daqui já começa a subir um pouco mais ali o nível de criticidade, digamos assim. Ela já permite com que você faça ações a nível de configuração da sua instância, inclusive desligar a sua instância, baixar o serviço da sua instância, alterar configurações de performance, contadores e assim por diante. Essa server admin ela já é mais comum de ser utilizada, ela não é o máximo é o sysadmin, que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas ela já contém bastante funções ali a nível de gerenciamento da instância. Na maioria dos casos onde você precisa gerenciar uma instância e não pode ser sysadmin, o server admin faz parte aí dessas permissões que você recebe estando dentro dessa rule, que são interessantes e essenciais ali para você gerenciar um ambiente de SQL Server.
O próximo é o Setup Admin. O Setup Admin ele permite com que você faça algumas configurações a nível de Linked Server. Basicamente, ela é utilizada para gerenciar acessos via Linked Server, fazer a criação, manutenção de Linked Servers. Também é uma rule que dificilmente é utilizada hoje em dia. E aí nós temos aqui a que tem maior permissão na sua instância, que digamos é o administrador total da sua instância, que é a rule sysadmin. E nela você tem aqui todas as permissões possíveis para estar acessando, configurando, mantendo a sua instância, fazendo todo o gerenciamento necessário. Todos os membros da rule sysadmin, eles podem executar qualquer ação dentro da sua instância. Então, é imprescindível que seja bem restrito o acesso a essa rule para que você tenha a maior segurança possível do seu ambiente. E tem também a public, que eu não citei aqui, mas que ela é padrão e que você, toda vez que cria um logon, ele já automaticamente é vinculado a essa rule pública, em que ela é a que permite que você visualize todas as bases de dados que existem dentro da sua instância. E aí existe até algumas permissões específicas quando você não deseja que um logon veja todas as bases. Você faz alguns ajustes a nível dessa role pública para que o logon não possa ver todas as bases. Imagina que você tem um ambiente com 10 bases de dados de 10 clientes diferentes e você tem que liberar um logon para cada um deles. Só que um não pode ver a base do outro. Então, essa role pública, ela faz com que o logon possa ver todas. Então, você tira a permissão dessa role pública e coloca uma permissão específica para o logon para que então ele possa visualizar apenas a base de dados em que ele deve ver, que é a base dele naquele caso. Passamos por todas as nível de servidor, agora vamos para que são a nível de banco de dados. Como que a gente vê elas? Eu vou voltar aqui no menu, a gente expande banco de dados, escolhe um banco de dados que a gente queira. Nesse caso eu vou usar aqui o banco de dados Adventure Works 2017, vou expandir ele, vou em segurança dentro do banco de dados e aí eu venho aqui em funções ou rule. Expando ela e aí eu tenho essas duas opções. Eu escolho sempre a primeira aqui para poder ver as que vêm por padrão, que são as funções de banco de dados. Vou expandir e aí eu tenho aqui acesso a todas aquelas que já vêm por padrão no SQL Server, para que a gente possa vincular aqui os nossos usuários, agora não mais logons, para ter a permissão dentro daquela base de dados em específico. Então nós temos aqui a lista de todas elas e da mesma forma que a gente consegue ver por uma proc quais são as permissões a nível de servidor, nós conseguimos ver também a nível de banco de dados. E aí a gente pode utilizar essa proc aqui interna, sp db fixed rule permission. E aí na frente a gente passa o nome da rule e aí ele vai retornar para nós aqui todas as permissões que aquela rule aplica para o usuário que faz parte dela. Então da mesma maneira eu só executo aqui e ele já vai me retornar. Então nesse caso o db access admin ele vai dar permissão para o usuário dentro daquele banco de dados. E diferente das rules de servidor, as rules de banco de dados que são aplicadas nos usuários, elas não permitem com que aquele usuário aplique essa própria rule para outros. Enquanto lá, por exemplo, se você é um DB Creator, você pode adicionar ao DB Creator outro logon, aqui não, no DB Access Admin, que é a nível de banco de dados, eu não posso, com o meu usuário que tem essa rule específica, adicionar outro usuário que tenha essa rule específica, a não ser que a minha permissão a nível de logon me dê essa condição para estar fazendo isso. Porque a rule de fora, que é a nível de servidor, é a que vai conceder permissões. Essa dentro do banco de dados é apenas como se você estivesse recebendo permissão e não concedendo. Quem vai conceder a permissão é o logon e não o usuário dentro do banco de dados. Por isso ele não consegue aqui aplicar um para o outro. É sempre de fora para dentro, do login para o usuário. Passando aqui para a próxima, temos o Backup Operator. É para você dar permissão para que aquele usuário possa gerar backups das bases de dados em que ele tem essa permissão. O próximo é o Data Reader e também temos o Data Writer. Vou executar os dois juntos.
O Data Reader ele vai permitir que o usuário possa fazer leitura de tudo que existe na base. Todas as tabelas que existem na base podem ser lidas por esse usuário. Já o Data Writer, ele permite que seja executada operações de delete, insert e update nos objetos que existem ali dentro daquela base, nas tabelas que existem dentro daquela base. Enquanto um permite leitura, o outro permite escrita. O próximo, DDL Admin, DB DDL Admin. Essa rule permite com que o usuário possa fazer qualquer manipulação de objetos na base, ou seja, ele pode executar create table, alter table, drop table, pode executar também a criação de outros objetos. Enquanto o Data Reader permite ler, o Data Writer permite escrever, alterar dados, o DDL Admin permite alterar objetos, tabelas e assim por diante. Vocês conseguem perceber que pode haver uma correlação entre essas permissões? Eu posso permitir que o cara leia e escreva, mas não crie objetos, altere objetos. Ou eu posso permitir apenas que ele leia dados e altere objetos e não possa escrever dados e assim por diante. Você pode começar a mesclar as permissões para chegar naquilo que o usuário precisa, mas não deixar totalmente aberto para ele fazer qualquer coisa no ambiente. Temos aqui igualmente Deny Data Reader, Deny Data Writer, que é o oposto do Data Reader e o Data Writer. Enquanto naqueles dois primeiros você pode ler e escrever, nesses aqui você está negando. Eles não podem ler e não podem escrever no banco de dados. Temos o DBOwner, que se assemelha ao sysadmin da instância, só que o DBOwner é a nível de banco de dados. Quando o usuário faz parte da role DBOwner, ele pode executar qualquer ação dentro da base de dados em que ele faz parte. Ela é a principal, a mais poderosa permissão que você pode dar dentro de um banco de dados. E por fim, nós temos aqui o Security Admin, que também permite com que você possa gerenciar permissões, dando ou retirando permissões a nível de base de dados. Quando você precisa, por exemplo, permitir que um usuário novo possa executar um insert em apenas uma tabela. O usuário que estiver nessa rule é o que vai ter a permissão para fazer todo o gerenciamento de segurança a nível de banco de dados do seu ambiente. Existem 3 pontos que eu acho extremamente bacanas de se falar sobre o tema rule, que eu vejo bastante ali no dia a dia e que são utilizados, de certa forma, de uma maneira mais personalizada para cada usuário, para cada aplicação, para cada ambiente. Existe a possibilidade de você combinar rules com permissões individuais. Vou te dar um exemplo. Você pode criar um acesso no seu banco de dados que possa realizar leitura, ou seja, ser membro da rule Data Reader, para poder ler todas as tabelas da sua base de dados, e também que ele possa escrever, mas não em todas as tabelas, em apenas 2 tabelas. Ele possa fazer insert, update e delete. Então você vai colocar esse acesso como membro da rule Data Reader, porque ele já vai te dar a permissão para ler todas as tabelas, porém individualmente você vai dar um grant em um objeto, em uma tabela, 2, 3 tabelas, quantas forem necessárias, para permitir que aquele usuário possa executar update, insert e delete em determinadas tabelas. Então você vai começando a combinar, deixando de maneira mais personalizada para o que o seu usuário precisa utilizar e para a necessidade dele aí do dia a dia. Uma segunda coisa que é bastante utilizada é que o logon ele não participe de nenhuma outra rule além da pública, que é a que ele já é vinculado automaticamente. E aí, quando ele vai para dentro de um banco de dados através de um usuário, esse usuário também esteja vinculado apenas à rule pública a nível de banco de dados, de maneira que ele não vai estar com nenhuma rule que dá uma permissão pré-definida para ele, e aí você dá apenas a permissão para 1, 2, 3 objetos, por exemplo. Então, ao invés dele poder ler todas as tabelas e fazer insert em 3, não, ele vai poder ler apenas uma view.
ele vai poder fazer insert e select apenas em duas tabelas. Então ele não está vinculado a nenhuma rule, nem o logon e nem o usuário, apenas ao público, e você dá a permissão individual em cada objeto. Isso não é geralmente utilizado por aplicação. Isso é quando você precisa, por exemplo, criar um usuário para acesso ao banco de dados, para ver uma ou duas tabelas para um desenvolvedor, por exemplo, para alguma pessoa que trabalha na TI, que precisa verificar uma informação, que precisa montar um relatório. Você não vai dar permissão do banco de dados inteiro. Você pode apenas dar a permissão naquele objeto em específico. Se você tem duas views que reúnem informações que determinado usuário precisa, você não precisa dar permissão no banco inteiro, dá permissão apenas nessas duas views e assim por diante. Então você tem a opção de colocar um logon ou um usuário dentro de uma rule e deixar com que ele tenha as permissões padrões daquela rule. Você pode combinar permissão de rule com permissões individuais e você pode aplicar apenas permissões individuais, sem usar nenhuma rule por padrão. E aí o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho extremamente bacana e que pode ser muito prático e muito fácil para gerenciar, é que você mesmo pode criar sua própria rule, com as permissões que você deseja para cada tipo de negócio que você atende. Imagina que você tem algumas permissões específicas para um usuário e que é bem chatinho de configurar, são bastante tabelas, bastante permissões ali que você tem que fazer individual e acrescentar mais a rule data reader. Você gasta ali meia hora para aplicar essa permissão para um usuário, de tanta coisa que você tem que fazer. E aí, daqui uma semana, alguém te pede para fazer a mesma coisa para um usuário novo. Você vai gastar mais meia hora para fazer isso. Não, o que você faz? Você pode criar sua rule, colocar todas as permissões que você precisa dentro dessa rule, e aí você apenas adiciona aquele usuário, aquele logon dentro dessa rule que você criou. Quando surgir um outro que precisa ter as mesmas permissões, você não vai ter que aplicar individualmente nele, nesse novo, todas as permissões. Basta você jogar esse cara novo para dentro dessa rule que você já criou com as permissões que você deseja, e ele automaticamente já vai assumir aquelas permissões para fazer a utilização do banco de dados. Eu vou mostrar para você aqui agora como que você faz a criação de uma rule. Eu vou utilizar o exemplo aqui com a minha database AdventureWorks 2017 e é bem simples mesmo. Para começar, eu vou criar um usuário chamado USRHR. Criei ele aqui com essa senha. Agora eu vou utilizar a base de dados AdventureWorks para criar o usuário dentro dela vinculado ao logon que eu acabei de criar aqui em cima. Então, criei o logon na instância, estou criando agora o usuário dentro da base AdventureWorks, esse usuário vinculado a esse logon que a gente criou aqui em cima, colocando com o mesmo nome para ficar fácil aqui para gerenciar. Pronto, então agora eu já tenho o logon criado e o usuário criado. Agora eu vou partir para a criação da minha rule. Dentro da minha base AdventureWorks 2017, eu vou criar uma rule chamada grphr. Vou criar ela aqui. E nesse momento, se eu vier aqui no meu menu e dar um F5, ela já aparece aqui. Porém, ela é só uma rule vazia, não tem nenhuma permissão dentro dela. Eu vou adicionar agora a permissão de select dentro dessa rule no esquema Human Resources. E aí eu coloco que essa permissão de select nesse esquema é para a rule grphr, que eu acabei de criar aqui em cima. Por que eu estou dando permissão nesse esquema? Dentro dessa base de dados, eu tenho várias tabelas criadas de vários departamentos diferentes, porém cada departamento tem um esquema específico dentro do banco de dados. Então eu tenho o esquema Person, tenho o esquema Production, tenho o esquema Sales e tenho o esquema Human Resources, que é o que eu estou dando permissão aqui. O que isso vai fazer? Vai fazer com que todos os membros da rule grphr possam executar select em todas as tabelas que pertencem ao esquema Human Resources, ou seja, todas essas tabelas aqui, ó, que começam com Human Resource, que são os seus esquemas. Então eu já adicionei essa permissão dentro da nossa rule aqui que foi criada, e agora eu vou adicionar o usuário que a gente criou aqui em cima, o srhr,
dentro dessa rule, ou seja, ele vai passar a ter essa permissão que a gente colocou aqui. Então, ó, criei, e agora eu vou executar o select lá para vocês verem, mas antes eu vou fazer o logon, vou vir aqui, o srhr, vou pôr a senha que a gente criou ali, olha, já consegui conectar com ele, vou expandir, ele já me trouxe aqui todos os bancos. Por que eu estou visualizando todos os bancos, mesmo tendo permissão apenas na base de dados Adventure Works 2017? Porque o meu logon, o srhr, faz parte da rule public, que essa rule permite que eu veja todas as bases de dados. Lembra, ela é a padrão e ela me permite isso. Se eu não quero que isso aconteça, eu preciso mexer nessa permissão. Então, vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Estou conectado já com o usuário que eu acabei de criar, vou expandir a base Adventure Works 2017 e vou expandir tabelas. Repara que aqui eu só consigo ver as tabelas que fazem parte do esquema Human Resources. Por quê? Porque, lembra, eu só tenho permissão de select nesse esquema, então ele só me permite ver essas tabelas dentro desse esquema. Vou dar um botão direito aqui e mandar selecionar as 1000 primeiras linhas. Ó, eu consigo fazer. Eu estou com o usuário USRH fazendo o select. Vou tentar fazer aqui agora um update. Vou pegar aqui a base, o esquema, a tabela. Set name é igual. Vou colocar um aqui na frente. Where departamento ID igual a 1. Vou executar esse update. Olha, ele não permitiu realizar esse update. Por quê? Porque a permissão que nos foi concedida é apenas de select no esquema e não de update, de alteração e assim por diante. Ah, mas eu quero agora adicionar uma permissão dentro da minha rule. Tudo bem, eu venho aqui e vou dar a permissão. Vou dar o grant aqui de update naquela nossa tabela aqui que falhou. Na nossa tabela que falhou. Para a nossa rule que foi criada. Estou adicionando a permissão de, além de poder ler esse esquema, de fazer update nessa tabela departamento. Agora eu vou voltar aqui e vou executar o update. Olha lá. Ele permitiu. Se a gente fizer o select novamente, ele foi alterado aqui. Por quê? Porque o nosso usuário está dentro dessa rule, que agora tem a permissão de executar o update nessa tabela. Ah, agora eu criei um novo usuário e quero que ele tenha essas mesmas permissões. Eu preciso ir lá e dar a permissão direta no usuário? Não. Basta eu adicionar uma nova linha dessa, adicionando aqui o novo usuário para dentro dessa rule e ele automaticamente já vai assumir todas essas permissões aqui que foram concedidas para o usuário em específico. Trabalhar com rules é bem interessante. No começo é um pouco difícil de compreender, mas não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças, fique tranquilo. Basta você ter a consciência e compreender de que existem rules a nível de servidor, que dão permissões a nível de servidor, de instância, e existem as rules a nível de banco de dados, que dão permissões a nível do banco de dados, de poder alterar, ler dados, criar objetos e assim por diante. Você pode combinar rules, mesclar com o que já existe de padrão com algumas permissões específicas e, por fim, você pode criar a sua própria rule, a sua própria configuração de permissão, que fica até mais fácil de gerenciar o que você precisa e aí apenas adicionar ali os logons, os usuários para dentro dessa rule que você criou anteriormente. Existem também tratativas de DBA para DBA. Eu já trabalhei em alguns projetos onde eu não era o DBA que administrava a instância, eu tratava apenas ali da parte de TAN e em algumas outras configurações. Então eu tinha acesso a essa instância, porém eu não era o sysadmin. Eu tinha ali algumas permissões a nível de administração, mas não tinha esse controle total da instância. Esse controle ficava por conta do DBA fixo daquela empresa, que aí ele administrava toda a parte de infra do servidor. Existem também cenários onde você precisa liberar acesso para bases específicas
dentro da mesma instância, evitando que aquele usuário possa ver outras bases. E isso você também consegue tratar com as rules, com as permissões. Então, as rules elas podem ser utilizadas para diversas coisas, diversas maneiras, podem ser combinadas, como a gente já viu aqui anteriormente, e você deve ter sempre em mente que você deve sempre refinar o máximo possível a permissão para garantir segurança para o ambiente e não impactar aí na administração do seu banco de dados. E também garantir que o usuário tenha a permissão que ele precisa para executar dentro do banco de dados dele. Eu já te adianto que no dia a dia você não vai usar todas elas, mas é bom que você conheça a função de cada uma delas para que numa eventual solicitação você possa já pensar aí em algumas combinações para atender a demanda que está chegando até você. Recomendo que para você fixar bem o conhecimento sobre esse assunto, no seu ambiente de estudos, aí no seu laboratório, crie algumas permissões, algumas combinações e vá testando, vá validando para que você possa fixar bem aí a função de cada uma delas e possa também dar sugestões de criação quando você estiver no ambiente profissional. No vídeo de hoje você aprendeu sobre as Server Rules, Database Rules e como combinar também permissões individuais com as rules. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!